Fala crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para passar um conteúdo bem interessante para vocês. Nós aprendemos juntos aqui, tá certo? Então, nós estamos falando das maiores invenções, 20 maiores invenções brasileiras, né? Então tá aqui. Então nós paramos aqui no painel eletrônico. Essa invenção é uma ideia do Carlos Eduardo Lamboglia, que criou o painel mais usado em todos os jogos de futebol televisionados em 1997. Ele patenteou a criação e na Copa da França foi usada em todos os jogos e eventos. Então, é brasileiro o painel eletrônico. Muito legal, né, gente? Saber que uma invenção brasileira ela vai no mundo inteiro. Agora vamos para o balão de ar. Olha só. Bartolomeu de Gusmão observou que o ar quente é mais leve que o ar exterior e que com essa informação seria possível criar isso mesmo, essa informação era possível criar um veículo que pudesse levitar. Tendo este conceito como princípio, em 1709 criou a passarola. Passarola, meu Deus do céu, que estranho nome, né? E exibiu para a corte portuguesa. O público, estupefato, viu o aparelho movido a ar quente subir a 4 metros de altura, que é aquele balão, né, aquele balão de ar quente. Eu mesmo gostaria muito de voar uma vez, né, num balão assim. Deve ser uma emoção assim maravilhosa, né? Sabe aqueles balões bem bonitos, coloridos? Vocês já viram? Já viram de perto alguma vez? Mas não aqueles de festa junina, né? Que tipo o pessoal solta aí, aquele tipo de balão é perigoso. Aquele balão que tem um cestinho, você entra naquele cestinho e você viaja dentro daquele cestinho. Muito legal. Aquele balão de ar quente, né? Que acaba fazendo essa aventura, né, com a pessoa que vai participar de um voo semelhante. Então, o balão de ar tá aí, é um balão de ar quente aí. Então, o Bartolomeu de Guzmán. O câmbio automático. O câmbio automático. Vocês não sabem, mas o câmbio automático, né, ele aquela maçaneta, tem um mosquito bem aqui, uma maçaneta não, tem uma manopla, né, dentro do carro do nosso pai, ou da mamãe, né, que eles trocam aquela marcha ali. E tem o câmbio automático, né, que também é uma alavanca. Essa alavanca ela vai para frente e para trás. Em alguns aí tem lá as marchas, né? E aí dependendo do que você quer fazer com o carro, você tem que mudar aquela alavanca para algum lugar. Então José Brás Araripe foi o engenheiro mecânico que inventou o câmbio automático. Ele criou o protótipo e o projeto do câmbio em 1932 e vendeu para a General Motors, que seria a Chevrolet, a GM. Em 1938, a montadora produziu o primeiro carro hidráulico e hidramático. Interessante. Olha, eu não sei se vocês perceberam, vários desses textos têm algumas palavras que de repente a gente não conhece. Por que a gente não poderia fazer um estudo dessas palavras de repente, né? A gente pode separar algumas palavras aqui, a gente vai buscar no dicionário na internet e a gente vai ampliando nosso conhecimento, né? Então, câmbio automático tá aí, né? Também o cinema 3D. Gente, eu não imaginei que essas invenções todas aí serão brasileiras. Em 1934, um italiano chegado ao Brasil com 6 meses de idade, chamado Sebastião Comparato, criou 2 modelos de projetores 3D e apresentou no Rio de Janeiro. O projeto consistia em um pequeno equipamento que podia ser adaptado em projetores comuns e uma tela especial. A imagem projetada era refletida por um espelho e o processo criava uma sensação de que a imagem estava passando em um espaço vazio, como uma espécie de palco de teatro. Olha que legal! Até hoje, né, eles usam essa técnica para fazer isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles estão querendo tipo colocar alguns ídolos, né, alguns artistas
famosíssimos, né, no palco junto com outras pessoas. Mas esses artistas bem famosos, eles já morreram. E eles querem colocar esses famosos para cantar junto com um cantor, uma cantora que está viva. Então, eles querem utilizar essa ferramenta, essa técnica. Então tá aí, ó, é uma espécie de palco de teatro. Depois a gente pode se aprofundar mais sobre isso. Eu vi na TV, achei muito interessante. O orelhão, olha só, o protetor de telefones públicos foi invenção e design de Xunming Silveira. Xunming Silveira, que nasceu na China, mas foi naturalizado brasileiro na época de 1970. Ela chefiava a seção de projetos de Departamento de Engenharia e Companhia Telefônica Brasileira. Atualmente, a invenção de Xaming pode ser encontrada em países América Latina, como Peru, Colômbia, Paraguai e também em países da África, como Angola, até mesmo na China. Caiu em desuso, né? De vez em quando a gente vê um orelhão em algum canto e outro, né? Mas já acabou caindo em desuso o orelhão. Até porque eu acho que não tem comércio que venda aqueles cartõezinhos magnéticos, né? Que a gente colocava no orelhão. Quem lembra disso? Eu acho que vocês não lembram. Depois a gente vai estar dando uma olhadinha aqui nessas coisas bem antigas aí que eram utilizadas há tempos atrás, para ver se vocês conhecem ou não conhecem, né? Então tá aí. Ming Silveira. Interessante esse nome, né? O avião. Olha lá. A gente já ouviu falar sobre isso, né? Nessa matéria mesmo, né? Então tá aí, ó. Em 1906, Alberto Santos Drummond decolou com seu famoso 14 bis em Paris, num voo de aproximadamente 220 metros. Foi a primeira exibição pública de uma aeronave voando a essa distância de forma autônoma, o que tornou o inventor conhecido em toda a Europa como o inventor do avião, apesar das contestações dos irmãos Winter, Vixe Maria, não sei esses nomes em inglês, hein? Winch, depois a gente vê. Bom, o relógio de pulso, eu acho que a gente já falou também, né? Mas se a invenção de avião é contestada, Santos Dumont pode ganhar o mérito por outra engenhoca, né? O relógio de pulso. O pai da aviação pretendia cronometrar o tempo do voo de seus aviões durante as experiências. Naquele tempo, os relógios ficavam no bolso, presos a uma corrente. Como ele tinha dificuldades para tirar constantemente o relógio do bolso, encomendou ao joalheiro Cartier um modelo que ficasse fixo no braço e facilmente o controle das horas. O soro antiofídico. O soro concebido para combater os efeitos causados por venenos de diferentes tipos. O soro antiofídico deve ser administrado tão rapidamente quanto possível após o diagnóstico que identifica a fonte do veneno. Vital Brasil, um imunologista brasileiro de renome internacional, o antídoto em 1903, bem como soros para as picadas de escorpiões em 1908, os soros para veneno de aranha em 1925. Então, tá aí, né, tipo um cronômetro de cada soro que foi retirado. Vocês já viram, por exemplo, como é que eles fazem ordenha para tirar o veneno da cobra e também da aranha? Gente, é um negócio de louco. Não sei se vocês já assistiram alguma vez, mas eu acho perigoso. Vamos lá. Interface cérebro-máquina. Vamos lá. A interface cérebro-máquina é uma via de comunicação direta entre o cérebro e um dispositivo externo. Eles são frequentemente direcionados a ajudar aumentando ou reparar funções cognitivas e sensorio-motoras em humanos.
Um grupo de 150 cientistas, liderado pelo brasileiro Miguel Nicoleles, trabalhou em um projeto que ficou mais conhecido por ter sido apresentado na Copa do Mundo do Brasil, com pontapé inicial da bola da Copa, dado por um paraplégico com exoesqueleto, uma estrutura metálica que dá sustentação ao corpo e reage a comandos do cérebro, como andar e chutar. Interessante, né? Escova progressiva. Em 1998 foi criada a escova progressiva de formol por cabeleireiros do subúrbio do Rio de Janeiro, chamada pelo mundo de Brazilian Hair Style, Brazilian Blow One, Keratin Trent e outras denominações. A escova progressiva ganhou salões pelo mundo e a preferência de algumas celebridades. A escova progressiva, né, a mulherada já sabe o que é isso, né? Então essa invenção são de brasileiros, como está dizendo aqui, desde 1998, então faz um tempo. Cartão telefônico, lembra lá do orelhão que a gente tinha falado para vocês? Então, em 1978, o engenheiro Nelson Guilherme Bardini teve a brilhante ideia de criar um cartão telefônico feito de PVC em um circuito eletrônico ligado a pequenas superfícies metálicas que daria créditos para ligações em orelhões. O invento se espalhou pelo mundo, mas só foi implantado em forma oficial no território brasileiro em 1992. Nossa, olha que distância, né? Às vezes a gente perde muito tempo, né, com uma invenção parada, né, sendo que ela poderia já ser colocada em prática, e aí a gente acaba atrasando todo o progresso, né, gente? Isso é muito triste. Então tá aí. As invenções, desculpa aí, gente. Com bebê pequeno, vocês sabem como é que é, né? A gente às vezes perde um pouquinho o sono. Então, tá aí, gente. Eu quero que vocês, por favor, respondam a chamada, né? Por favor, para a gente poder validar as chamadas aqui, tá? E muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e até logo.